Fala, galerinha! Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre os números decimais. Bem, o número decimal é formado por uma parte inteira e uma parte decimal. A parte inteira vem sempre à esquerda da vírgula e a parte decimal à direita. Veja como essa representação funciona. Ó, aqui nós temos a nossa querida vírgula, a amada vírgula, e antes dela nós temos as ordens e classes que nós já conhecemos: unidade, dezena, centena e unidade de milhar e assim por diante. Agora, o que vem depois da vírgula? O que vem à direita da vírgula? Bem, à direita da vírgula nós temos a parte decimal. A primeira casa é a casa dos décimos. A segunda casa é a casa dos centésimos. A terceira casa é a casa dos milésimos. Ah, prof, para tudo que eu não entendi, foi nada. Quer que eu desenhe? Vou desenhar para você. Olha lá, vem comigo. Eu desenhei. Gente, eu acho que eu fiquei aqui uns 2 anos. Não, tô brincando. Umas 2 horas só fazendo risquinhos, mas eu desenhei para te explicar. Bem, você já conhece os números naturais, não é mesmo? A unidade, a dezena, a centena, não é mesmo? Conhece. Agora, nós vamos trabalhar com o 1 hoje. Esquece a dezena, esquece a centena, esquece o milhar, esquece todas as outras classes, a gente só precisa do 1. Esse é o lindo e maravilhoso 1. Se o 1 tivesse um tamanho, o tamanho do 1 seria esse. Você está vendo aqui o meu lindo 1? A gente diz que isso é um inteiro. Não tem nenhuma divisão. É um inteiro. Só que acontece que a gente pode pegar o 1 e dividir ele em 10 partes. Nesse caso, cada partezinha seria chamada de décimo. Décimo porque o 1 foi dividido em 10 partes. Então, nós teríamos os lindos décimos. Vamos pôr aqui décimos. Vamos pôr aqui, ó, décimos. Mas a parte, às vezes, fica muito grande. Às vezes, eu preciso de uma parte menor. Então, eu pego o meu 1 e divido em 100 partes. Nesse caso, cada partezinha pode ser chamada de centésimos. Tá bom? São centésimos. Diminui aqui, que o centésimo está com mania de grandeza. Diminui aí, cara, que tu é menor. Vamos lá. Mas, se eu quiser uma parte muito pequenininha, eu ainda posso dividir o meu 1 em 1000. 1000 partes. Se vocês não acreditam, aqui tem exatamente 1000 partezinhas. Não dá para ver, né? Porque é muito pequeno, mas tem. E daí, nesse caso, a gente chama de milésimos. Beleza? Agora, como isso funciona na vida real, professora? Bem, na vida real funciona assim. Depois da vírgula, a primeira divisão que eu tenho é a divisão em 10, são os décimos. Então, quando eu tenho uma casinha depois da vírgula, eu digo que eu tenho décimos. Vamos dar um exemplo aqui? Digamos que eu tenha, vamos pintar bem bonito. Digamos que eu tenha uma partezinha só do 1, que foi dividido em 10 partes. Eu tenho um décimo. O 1 fica na casinha que vem logo depois da vírgula. Essa casinha é a casinha dos décimos. Quer ver só? Vamos fazer assim, ó. A gente copia aqui, gira ela bem legal. Agora sim, tá lá, ó. Casinha dos décimos. Eu tenho um décimo. Por quê? Porque o meu 1, ele não está na casa da unidade, nem da dezena, nem da centena, nem da unidade de milhar, nem da dezena de milhar e nem por aí afora. Ele está na primeira casinha da parte decimal, que vem depois da vírgula, à direita da vírgula, na casinha dos décimos. Mas digamos que, ao invés de uma partezinha, eu queria assim, ó, logo a 3 partezinhas. Aí, ao invés de um décimo, o que eu ia ter? Eu ia ter 3 décimos. Tá vendo? 3 partezinhas do 1 dividido em 10 é 3 décimos. Mas digamos que eu queria ter logo mesmo é metade do 1. Metadinha do 1. Eu ia ter que pintar
5 casinhas, porque a metade de 10 é 5. Logo, a metade de 1 inteiro é 5 décimos. Agora, digamos que eu queria uma parte menor do que 1 décimo. Eu queria uma parte muito, muito pequenininha, tipo essa aqui, ó. Só uma partezinha. Eu queria só 1 centésimo. Como que eu ia representar? Moleza, gente, mamão com açúcar. Eu ia botar o 1 na casinha do centésimo, que é a segunda casinha depois da vírgula. Tá vendo aqui? Essa casinha é do centésimo. Vamos escrever o centésimo aqui? Tá vendo só? Essa é a casinha do centésimo. Agora, imagina se eu não quisesse só um pedacinho desse. Se eu quisesse um pouquinho mais, ó. Se eu quisesse 4 partezinhas, ó, tem que ser bem delicado aqui, porque o negócio é pequenininho. 4 partezinhas, ó, já fui até demais, do meu 1 dividido em 100. O que mudaria? Mudaria que ao invés de 1 centésimo, eu teria 4 centésimos. Ah, mas imagina só que eu queria metade do 1. Aí, nesse caso, eu ia ter que pintar metade dos meus 100 pedacinhos, né? Ia ficar mais ou menos assim, ó. Parecido com a parte de cima, né? É, porque nas duas situações nós pintamos metade. Só que aqui metade era só 5. Nesse caso de baixo, metade é 50. Aí eu posso usar as duas casinhas inteirinhas, tá vendo? Por isso que o centésimo precisa de duas casinhas, porque eu posso representar até 99. Eu preciso de duas casinhas. Se eu estiver falando de uma unidade só, nos centésimos, eu vou pôr aqui na casinha do centésimo sozinha. Se for 2 algarismos, que nem no caso dos 50, eu uso os 2 já de uma vez. Agora, imagina só que eu queria só uma partezinha do meu 1 dividido em 1000. Ó, isso, gente, é difícil. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, quase missão impossível. Pronto. Uma partezinha só. Como que eu ia representar? Fácil. Com 3 casinhas depois da vírgula, ó. 1 milésimo. Aí vamos escrever o milésimo aqui também? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que os décimos nada mais são do que o 1 que foi dividido em 10 partes. Os centésimos nada mais são do que o 1 dividido em 100 partes. E os milésimos nada mais são do que o 1 dividido em 1000 partes. Você consegue identificar a proporção quando você vê o desenho. Quer ver? Olha só. Pronto, agora eu fiz uma mágica aqui, voltei tudo desde o começo. Vamos analisar apenas uma parte de cada um. Aqui eu tenho um inteiro. Aqui embaixo, eu dividi o meu inteiro em 10 partes e usei só uma parte. Tá vendo a proporção? Como o décimo é menor do que o inteiro. Aqui eu dividi em 100 partes e pintei só uma. Olha como o centésimo é menor do que o décimo. Aqui eu dividi em 1000 partes e pintei só uma. O milésimo ele é quase invisível, né, de tão pequenininho. Pessoal, isso são números decimais. Quando você precisa de um número menor que 1, você pode usar os décimos. Mas se você precisar de uma coisa menor do que o décimo, você pode usar o centésimo. Se você precisar de uma coisa menor que o centésimo, você pode usar o milésimo. Ah, prof, mas e se eu precisar de uma coisa menor que o milésimo? Você está tirando da prof, né? Será que existe alguma coisa menor do que o milésimo? Bem, existem divisões menores do que os milésimos, mas no quarto ano você só precisa saber até aqui, tá? Você não vai precisar de nada menor que isso, por enquanto fica tranquilo, tá bom? Então, basicamente é isso. Quando nós temos uma casinha só depois da vírgula, está vendo aqui essa situação? Nós lemos décimos. Se tiver 2 casinhas depois da vírgula, nós lemos centésimos. Se tiver 3 casinhas depois da vírgula, nós lemos milésimos. Bem, agora é com você. Você vai fazer as suas atividades e o que você tiver de dúvida, você conversa com a prof, que a prof vai te explicando. Você só vai entender os números decimais mesmo na prática, fazendo. Bem, um beijo e até a próxima videoaula. Tchau!